A Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos estar aqui encerrando essa série de fevereiro, que fala sobre a santificação. Abra sua Bíblia e deixa ela aberta. Colossenses 3, verso 12. Coloque o seu olho aí nesse texto. Acompanhe a leitura e vamos acompanhar o raciocínio. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Verso 17, vamos ler todos juntos? E tudo... Amém. Vamos orar com as crianças. Cadê as crianças? Todas as crianças aqui, para a gente orar. Devagar. Se correr, corre devagar. Tira uma foto aí dessas crianças. Olha que bonito, ó, minhas crianças lindas. Vamos orar? Heitor, você quer orar? Então vamos orar pelo pastor que vai pregar e ora pela aula, tá? Oremos. Senhor Deus, primeiro, todo mundo fica em pé. Mas é folgado, hein? Mas beleza, é isso mesmo. Todo mundo de pé, com reverência. E agora vamos... E junta as suas mãozinhas para orar. Senhor Deus, muito obrigado pelos dias de hoje. E abençoe o pastor que está pregando a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Helena também vai orar. Papai do céu, muito obrigado por dia. Minha mãe, meu pai, eu, todo mundo, a Laura, a vovó Leite, o vovô. Diz amém. Amém. A Laura? Obrigada, Deus, por esse dia. Abençoe minha mãe, meu pai, toda a igreja, o pastor, a Helena, a Rebeca, o Lucas, sentando neles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Desce devagarzinho agora. Isso. Vamos? Ele não quer, não. Ele não quer orar, não. Demais essas nossas crianças, né? Irmãos, seguiremos pensando então hoje nessa temática e finalizaremos esse período de compreensão da busca pela santificação. Lembramos que é preciso entender que todo cristão deve trazer em si a marca da santidade ao Senhor. A semelhança do sacerdote da lei mosaica, que trazia essa inscrição aqui, gravado na testa da mitra. O sacerdote ele tinha escrito lá, santo é o Senhor, santidade ao Senhor. Portanto, é um dever nosso, de todos nós, lembrarmos disso e buscar isso.
Queremos trazer à luz, mais um pouco, mais um momento, esse processo de santificação. E em especial, a santificação do corpo, uma vez que vivemos dias que a imoralidade que impera o mundo tem entrado pelos portões da igreja. Vivemos um tempo de uma depravação, talvez escândalos, e bem perto dos portões, e talvez adentrando os portões da igreja, a imoralidade. Para nós aqui nessa terra, santidade significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus. E aí nós vamos pensar na verdade, na justiça, no bem. Santidade é viver de maneira que agrada a Deus. Nós vamos ter isso muito profundo em nós. Qual é o tipo de santidade que Deus espera dos seus filhos? A resposta é sua. O que você acha que Deus espera de você e cobra de você em termos de separação para a adoração? Para dedicar-se a Ele? Como lidar com pecados repetitivos, ou seja, aqueles que parecem impossíveis de se vencer? Também é a resposta de vocês. Como lidar com isso no dia a dia? Pensando que nós somos chamados para colocarmos em nossa testa santidade ao Senhor. Santo é o Senhor. Certamente quando pecamos e deixamos para nos consertar depois, os nossos pecados se acumulam e começam a cheirar mal diante de Deus. E começa a incomodar o coração. Porque eu creio que o cristão, de fato, autêntico, batizado pelo Espírito, ele não é insensível ao pecado. Portanto, buscar correndo a presença de Deus, a confissão. Quando pecamos, logo em seguida pedimos perdão a Deus e procuramos nos consertar. O sangue de Jesus, diz a Bíblia, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não dá para você, como cristão, olhar para a santidade de Deus, ter isso em mente e não procurar, como seguidor de Jesus, a santificação. Todos nós erramos e todos nós somos pecadores, sabemos disso. E aí a gente fica pensando, mas Deus, como pode esse processo, como é possível essa santidade? Certamente os santos que Deus procura não são aqueles que nunca erram. Os santos que Deus procura são aqueles que se esforçam para buscar a Deus de forma correta. A igreja não é um museu de santos. A igreja é um lugar de um ajuntamento de pessoas pecadoras, humanas, buscando correção, buscando ajustar as suas condutas diante de um Deus que é santo. E é evidente que quando nós entramos ali, naquela porta, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que Deus é santo e que eu preciso dele. E que eu não alcanço essa santidade. E esse processo, a santificação, que eu já disse, ele começa na sua conversão e ele segue com você até a sua glorificação, até a sua partida, até o seu encontro glorioso com Jesus. No entanto, lembrando a todos vocês que nesse processo, todos nós temos responsabilidades e participação ativa. Não esqueçam isso.
Como você vai lutar no seu dia a dia com seus pecados e com a sua busca de uma vida mais santa? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses para falar de Cristo, cristologia, vida com Ele, purificação, entendimento de crucificação, ressurreição, glorificação. É cristologia essa carta aos Colossenses. E ela foi enviada por causa de certas dificuldades que surgiram entre esses irmãos dessa igreja, por causa de falsos mestres, heresias infiltrando dentro da igreja. Uma igreja que nós poderíamos dizer, como eu disse domingo passado, conforme 1 João capítulo 3, uma igreja que pudesse estar vivendo um tempo com alguns irmãos de terceira categoria, porque aceitavam as heresias, aceitavam os falsos mestres, distorciam a doutrina de Cristo. E Paulo escreve para corrigir, e eles são advertidos dessas artimanhas, desses falsos pregadores infiltrados. E o apóstolo utiliza aqui os primeiros capítulos para dizer-lhes em que devem crer, e os 2 últimos para dizer-lhes o que devem fazer. Você lê Colossenses, você vai gostar. Porque os 3 primeiros capítulos, Paulo vai instruir a igreja, falar de forma muito segura quem é Jesus Cristo, como eles podem conhecê-lo, apreciá-lo, viver essa doutrina cristológica. E nos 2 últimos capítulos, Paulo vai falar agora como é que você vai viver com o seu Deus. Conhecendo Jesus, como você pode viver melhor o seu dia a dia. Uma carta extremamente importante. E aqui nos versos 12 a 17 que nós lemos, não é suficiente que não façamos o mal a ninguém, devemos fazer todo o bem que possamos a todos. Aqueles que são escolhidos por Deus, santos e amados, devem ser humildes, compassivos para com todos. E aí o texto ele nos lembra que enquanto nós estivermos neste mundo, onde existir essa dificuldade de uma igreja militante, corrupção, que tenta de alguma forma penetrar nos nossos corações, e às vezes seguirão com muitas contendas, o nosso dever é perdoarmos uns aos outros, imitando aqui o perdão de Cristo, diz o texto. Ações de graça está aqui no texto, a paz de Deus reina em nossos corações. E ele vai listando, e aí ele diz que o Evangelho é a palavra de Cristo, e que isso deve habitar em nós, Cristo deve habitar em nós, para que nós possamos ser de fato ajudados na compreensão das nossas atitudes. Aí nós vamos cantar salmos, nós vamos entoar hinos, nós vamos sentir prazer. E ele finaliza aqui esse parágrafo dizendo que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer em nome de Jesus e dando por ele glórias. E eu quero pensar com vocês então, nesse texto, sobre essa terceira fase aí da nossa busca, desse Deus e eu, e a nossa santificação. Essa santificação que significa essa separação, esse afastar-se do pecado, e de fato andarmos com Deus. E a primeira coisa que nós devemos perceber aqui nesse texto, dessa busca da santificação, uma vida mais santa, o santo ele deve se colocar com a roupa nova. Paulo começa dizendo aqui nesse texto, revestir pois como eleitos de Deus. O verso 12 ao 14, Paulo cita uma lista de graças importantes com as quais os colossenses deveriam se revestir, conforme eu e você cristãos devemos nos vestir. Revestir-vos pois como eleitos de Deus. É colocar uma roupa nova agora. Você foi chamado para o Evangelho, você tem amado o Evangelho, você tem de fato adorado de forma correta o seu Deus, você tem servido o seu Deus. Paulo então começa aqui dirigindo-se aos colossenses como escolhidos de Deus, santos e amados. Irmãos, isso nós falamos no domingo passado, mas eu quero repetir. Primeiro nós temos que lembrar que nós somos escolhidos de Deus, nós somos separados, santos e amados por Ele. Que é um privilégio maior para a gente poder entender.
O quanto Deus é bom no nosso processo de caminhada, ao nos escolher, ao nos tornarmos uma família de Deus, nos separar para o Evangelho, para a adoração e nos amar. Nós nunca podemos perder isso de vista, porque isso é a principal coisa da doutrina da soberania de Deus, na eleição, na escolha de mim e de você para a adoração. E aí o texto diz que nós somos amados de Deus. Irmãos, aí Ele cuida. A primeira coisa que Paulo chama a atenção deles aqui, olha, revesti-vos, pois, como eleitos. Troquem de roupa, troquem de ideia. Nós falamos aqui lá na carta de 1 Pedro sobre cingir o entendimento, não é uma roupa que você vai mandar fazer bonita, com design bonito, com cores bonitas. É revestir como eleitos, um pensamento, uma nova mentalidade de que você agora é separado de Deus e amado por Ele. Isso é forte. Isso tem que estar em nós, porque isso vai nos dar energia. E é extremamente significativo que cada uma das virtudes e graças dessa lista tem a ver com as relações pessoais que Paulo quer listar aqui. Não é que tudo isso careça de importância, mas as grandes virtudes da fé cristã, da nossa vida de santidade, elas são básicas e que dominam as nossas relações humanas e dão a tônica do dia a dia, da nossa caminhada. Isso é santificação. Por isso que eu preciso me revestir. Eu preciso ter uma mentalidade nova. Eu preciso ter uma compreensão nova. As virtudes de um santo devem refletir agora o caráter de Cristo. E aí Paulo começa falando essa lista, e eu quero passar por ela rapidamente. A primeira dela é os afetos de misericórdia. Um santo, um separado, um eleito de Deus. Paulo começa aqui com essa íntima misericórdia. Se houver algo que o mundo antigo precisava, era de misericórdia. Porque eles abandonavam os animais, eles abandonavam as viúvas, eles abandonavam os órfãos, eles abandonavam os deficientes. E aí Paulo abre a lista dizendo, olha, o meu coração tem que ser um coração misericordioso. Afeto de misericórdia. Eu tenho que olhar para o próximo. Ele vai falar dessa bondade, virtude do homem para quem o bem de seu próximo é tão caro como para você mesmo, como para o próprio. Se é bom para mim, tem que ser bom para o meu irmão, tem que ser bom para o meu próximo. E é a palavra que ele usa aqui para o jugo de Jesus e seu dito, o meu jugo é suave. Bondade amável de Jesus, que ele usou aqui com a mulher pecadora. Irmãos, não adianta você olhar para o ímpio, para o inveterado nos seus pecados, e querer apontar o dedo e aplicar a justiça. Você tem que aplicar a bondade naquele coração, estender a mão. O pé já está dado. Tudo que é preciso é dar a mão estendida. Isso é bondade, isso é coração aberto, isso é santidade, isso é exercício de fé. Paulo vai falar nessa lista da humildade. E essa é principal, talvez uma das principais virtudes. É uma virtude criada e entronizada pelo cristianismo. Só é humilde aquele que tem o coração quebrantado, que de fato se dobrou aos pés de Jesus Cristo, entendendo a missão de Jesus Cristo, que se humilhou e foi à cruz, morreu na cruz. Humildade essa também narrada no lavar dos pés dos seus discípulos pelo próprio Mestre. Santo Agostinho diz que havia 3 virtudes importantes que o cristão não podia deixar de ter. A primeira delas era a humildade, a segunda era a humildade e a terceira era a humildade. Um coração quebrantado e contrito jamais desprezará, ó Deus. Esse aspecto da humildade, ele se baseia numa consciência cristã, numa mentalidade nova, numa roupagem nova na mente. E no aspecto humano se baseia na crença de que todos os homens são filhos de Deus. Você olha para o ímpio, para o mais inveterado pecador, e tem que ver nele a imagem e semelhança de Deus, porque Deus o criou assim, a imagem e semelhança dele. E Deus pode resgatá-lo. Ele vai falar aqui nessa lista da gratidão. O homem que tem essa gratidão é aquele que conserva o domínio próprio porque está guiado por Deus. O homem manso, 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 sereno, pacificador, abraço sincero,
agradável. Às vezes a gente se depara com algum cristão, alguma pessoa assim que chega na igreja com cara de delegado. Bravo, apontando o dedo. É você. É você. Tem muita gente assim ainda, né? E Paulo está dirigindo aqui aos judaizantes, legalistas, porque eram assim, querendo aplicar a lei. E Paulo está dizendo, muda a mente, revista-se de um novo formato. Longanimidade, paciência esticada, que nós já falamos aqui, é o espírito que jamais perde a paciência com o seu próximo. É difícil, né, às vezes, você não perder a paciência. A paciência humana é reflexo dessa paciência divina que carrega todos os nossos pecados. E jamais os rechaça. Às vezes somos provocados ao extremo, no limite. Mas com a roupa nova, com o coração buscando santidade, testemunho em Jesus, nós vamos aplicar a mansidão. Ele vai falar também desse suporte. O cristão suporta e perdoa, porque jamais esquece que aquele que foi perdoado deve também perdoar, como Cristo perdoou. Seja um suporte do seu irmão. Seja um suporte de oração. Santifique a sua vida, demonstrando esse caráter de uma pessoa mansa, longânima, bondosa, misericordiosa, piedosa, e que vai ligar, que vai mandar uma mensagem, que vai suportar o irmão na dificuldade, na crise. E aí, queridos, ele vai falar desse amor, né? Esses ornamentos aí da virtude e graça de Paulo adicionam esse aqui que é especial, aquele que chama o vínculo da perfeição, o amor. O amor é o poder de união que mantém intimamente ligado todo o corpo cristão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor é a veste exterior que sustenta as outras nos seus lugares. O amor me enche de prazer, de comunhão. O amor me dá condições de perdoar. O amor me dá condições de ser mais manso, de ser mais humilde, porque esse amor é forte. Diz o texto que ele é o vínculo da perfeição e ele é um dos princípios, uma das virtudes colocada pelo apóstolo Paulo para nos chamar à santidade. Irmãos, veja que Paulo primeiro chama a nossa atenção aqui para lembrarmos que precisamos de uma roupagem nova, porque nós somos eleitos e amados. E aí ele aplica aqui, nessas listas, essas virtudes que nós devemos cultivar, que trabalha o nosso ser, trabalha o nosso caráter e nos santifica. Nos santifica, porque o nosso comportamento vai ser outro. Vai haver mais sensibilidade. Vai haver amor, de fato, profundo nas nossas ações, porque ele suporta as outras. Em segundo lugar, o texto diz que o santo, ele deve procurar viver em paz. Veja que no verso 15 e no verso 16, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo aquele que domine, o árbitro aquele que guia. O árbitro era aquele que dominava uma partida nas arenas de Roma. Era o árbitro que intermediava uma guerra ou uma partida de futebol, seja lá qual for. E ele está usando essa figura para nos lembrar que a paz de Cristo tem que ser o árbitro, tem que dominar as suas ações. Se a paz de Cristo for o árbitro do coração de cada homem, então quando entrarem no conflito os sentimentos, quando formos arrastados em duas direções ao mesmo tempo, quando a caridade cristã estiver em conflito em nossos corações, com a irritação, com os anticristãos, a decisão de Cristo nos levará pelo caminho do amor o qual nós recebemos do próprio Deus. Irmãos, o caminho para se operar retamente e designar a Jesus Cristo como o árbitro das emoções que estão no conflito em nossos corações é aceitando o desafio de abraçarmos essa paz que Jesus oferece. Isso é santificação. Seja a paz de Cristo o árbitro que controle as suas emoções. E aí nós precisamos, diante desses, nós precisamos propagar essa paz.
Nós precisamos ser gratos. A gratidão é uma atitude exigida de nós para a santificação. Nós precisamos aqui, conforme o texto, nós precisamos buscar por essa paz a unidade do corpo cristão, esse vínculo da unidade. E o padrão, diz o texto, que é a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em nosso coração, os seus ensinamentos, as suas atitudes. Isso deve exercer uma influência transformadora na nossa vida. Isso nos leva à santificação. Cristo enchendo o seu coração. E essa palavra habitada no seu coração, ela é apta para a sua instrução. Ela é apta para o aconselhamento. Ela é apta para encher o seu coração de louvor e gratidão a Deus. E ela é apta para produzir em você um senso de um avançado louvor e adoração ao seu Deus. A palavra nos leva sempre para o lugar correto. É por isso que eu tenho estimulado você e sua casa a ler a palavra, a se encher dela, para que Cristo habite ricamente em seu coração. E o seu coração vai ser um coração grato, cheio de louvor, cheio de satisfação, mesmo em circunstâncias adversas. Porque quem está direcionando a sua vida é a palavra, é Cristo. E Ele chama a obediência, Ele chama esse processo de santificação. Portanto, a paz é uma outra virtude aqui que Paulo quer narrar e quer aplicar para nós, lembrando do louvor, da adoração e da palavra habitada no seu coração, a palavra da verdade, a palavra de Cristo. Esteja dentro desse processo e busque pela sua santificação, também procurando viver essa paz e propagando essa paz, desfrutando dessa paz. Finalmente, irmãos, o texto nos aponta para algo muito importante, muito especial. O santo, ele deve testemunhar de Cristo. Veja bem que ele termina no verso 17, dizendo para nós: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, vejam que agora o texto sugere ações práticas que reflitam a imagem de Jesus. Agora você tem o estímulo correto. Porque você deve buscar uma vida mais santa, porque você deve desenvolver e trabalhar essas virtudes no seu coração, porque você precisa imitar o seu Cristo. Nesta sessão aqui, Paulo estabelece o grande princípio para a vida de que tudo o que fazemos ou dizemos deve ser feito e dito em nome de Jesus. Uma das melhores provas agora da nossa ação contínua de santificação, nós podemos invocar a Deus em nome de Jesus. Nós podemos buscar a Deus em nome de Jesus. Nós podemos ir para o nosso trabalho em nome de Jesus. Nós podemos fazer a nossa comida em casa, alimentar as nossas famílias na mesa em nome de Jesus. Nós podemos arrumar a casa com aquela melhor estética, a melhor ornamentação, a melhor arquitetura, a melhor decoração em nome de Jesus. Agora vejam bem, você pode se irar em nome de Jesus. Você pode julgar alguém em nome de Jesus. Você pode distorcer um princípio ético da sua fé em nome de Jesus. Você pode limpar a casa brigando e xingando em nome de Jesus.
Você pode criar confusão dentro do seu ambiente do lar em nome de Jesus? Veja, irmãos, como é sério isso. Você pode ficar devendo, não pagar em nome de Jesus? Você pode usar de corrupção ou de corruptibilidade em nome de Jesus? São perguntas que agora nós somos lembrados. Porque Paulo está dizendo para nós que nós precisamos agora, como cristãos, fazer tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Irmãos, essa é a tarefa que nós como cristãos temos. O desafio que nós temos de crescer em santidade, porque nós não podemos fazer tudo em nome de Jesus, do jeito que estamos, do jeito que somos. E Paulo está lembrando aqui esses irmãos dessa igreja de Colossos, que eles tinham problemas de ensinos, de heresias, de falsos mestres guiando a doutrina da igreja. E Paulo está dizendo para eles que isso precisa ser corrigido, porque eles precisam adorar e fazer tudo em nome de Jesus. Os meus negócios têm que ser em nome de Jesus. As minhas abordagens como cristão devem ser em nome de Jesus. E é mais profundo ainda, queridos, porque não é só em nome de Jesus, é dando glórias e graças a Deus, Pai. Como é que está o seu coração diante desse ambiente da santidade? Como é que estão as suas atitudes? O que você tem feito nesse mês de fevereiro para consertar alguma coisa que talvez seja até grosseira? Paulo orienta aqui também a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4. Isso é uma das coisas, uma das crises que talvez muitos de nós temos, você tem, em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes isso entra em conflito por tempos, dias, sei lá, anos. Você duvidando, não entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A santificação. Eu diria que se você entender isso, que a vontade de Deus para a sua vida é a santificação, Deus vai te alegrar e te satisfazer com o resto. Tudo aquilo que acontecer na sua vida, dentro desse ambiente de prazer pela santificação, vai ser bom. Porque Deus pede de você, a vontade dEle, que você seja mais santo. Porque na santidade você vai enxergar o que Deus está fazendo, independente do que for. Portanto, meus queridos, o caminho é a santificação. Somos chamados, somos regenerados, revestimos com uma nova roupagem espiritual para andarmos separados para Deus. Essa é uma mensagem que talvez mexa com muitos corações. Talvez não é bastante aceita nem muito pregada. Mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus e trazer para o nosso coração. Nós precisamos ser mais santos. Nós precisamos ser mais santos para desfrutarmos melhor dos benefícios da obra de Cristo em nós, pelo poder do Espírito Santo. Conclusão. É mesmo, agora é uma pergunta para a gente responder. É mesmo possível ser mais santo? Diante de tanta confusão estrutural que nós temos,
um caos urbano, as relações conflituosas, as irritações, as provocações, as ideologias mistas, pairando dentro do nosso ambiente cristão. É possível ser mais santo? Eu quero dizer para vocês que sim, que é possível. É possível. Sabe por quê? Deus, o nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Confirmador, conhece os nossos limites e conhece os nossos corações. E sabe o quanto nós somos necessitados dEle. E é por Ele, irmãos, que nós somos capazes, sim. É pelo poder dEle que nós somos capazes de sermos mais santos. E você conhece esse Deus da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você conhece. Ele é poderoso sem limites. E está te pedindo para você fazer algo, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer e Ele vai estar com você. Por isso que Ele te pede para ser de santos, como eu sou santo. Por isso que Ele pede, como nosso primeiro sermão, santificai-vos, porque amanhã fareis maravilhas no meio de vós. Por isso que Ele te pede, cinja o vosso entendimento com as coisas espirituais, revista-se com a roupagem nova, porque Ele sabe que você é capaz e Ele vai estar com você. E ainda que não seja, Ele é mais do que poderoso para te capacitar. Portanto, confie no Senhor e ainda que seja difícil, obedeça à voz dEle que te chama. Seja de santos. Seja de santos. Diz Apocalipse, no capítulo 22, verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. É Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que busca todos os dias lavar as suas vestes pelo sangue do Cordeiro e luta pela sua santificação. Irmãos, não é fácil viver em santidade, mas é possível. Deus deseja estar mais próximo de você. Portanto, eu quero dizer para você a nível de aplicação. Ore e busque por Ele. Tenha certeza de que Deus vai andar com você toda a sua vida. Busque a Ele. Ter uma vida santa é não concordar com o pecado. Não concordar. Você nunca será perfeito nessa vida, mas a busca por santidade é um testemunho de que você ama a Deus e está lutando. Você nunca vai ser perfeito. Crescer em santidade é muito melhor do que não fazer nada em relação ao pecado. Não monte em cima do pecado, não ande em cima, não deixe o diabo zombar da sua vida. Fuja das ofertas do pecado e conserve-se em santidade ao Senhor. Além da bênção presente, da santificação, saiba que haverá um galardão, uma recompensa para você que chegar lá e que vencer. E finalmente eu quero repetir a advertência e a promessa. A advertência que nós estamos lembrando todos os domingos aqui é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para os seus filhos. Mas a justiça de Deus e a ira de Deus também se renova contra os perversos.
contra aqueles rebeldes, aqueles que não buscam. A ira de Deus também se levanta. E finalmente nos lembrando, né? Há mais misericórdia em Jesus do que pecados em nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe a sua casa, que tenha sido prazeroso ouvir e ser estimulado pela busca da santidade. E a partir de domingo nós vamos falar sobre a edificação. Quero convidar o Ministério de Música para a gente cantar finalmente essa última música. E em seguida nós vamos impetrar a bênção. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e carecemos do teu grande amor, ó Deus. Carecemos da tua misericórdia, da tua bondade sobre nós. Nós queremos, ó Deus, sermos mais santos. Nós queremos andar melhor, com a ética melhor, com o testemunho melhor a cada dia. Mas precisamos do Senhor, ó Deus, nos ajude. Pelo poder do teu Espírito, nos capacite a vencer o mal que habita em nós, que nos assola, que nos estimula muitas vezes a abandonar até mesmo a nossa caminhada com o Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso coração, abençoa o teu povo, santifica o teu povo, ó Deus. Cuida de cada coração de forma especial e particular. Não deixa ninguém sair dessa série, ó Deus, inerte ao pecado, insensível ao pecado. Que todos possam reconhecer, dobrar os joelhos, derramar lágrimas na tua presença, confessar, se arrepender e buscar graça renovadora, Pai. Faça isso, Deus, com todos. Para a glória do teu nome, assim oramos confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar mais esse cântico?